Olá, vestibulando FAMEP, usuário Planeta Bio, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio, eu sou um dos criadores do Planeta Bio e eu vou resolver com vocês aí esse exercício diferenciado do vestibular FAMEP 2020, né? Olha que interessante, um exercício falando sobre cromossomos humanos, não é? Na época, essa questão era conhecida como, ou foi conhecida como questão 4 e caiu ali na parte de conhecimentos específicos, né? Então tá bom. Diz o texto, o enunciado da questão. Ao se analisar o núcleo de uma célula de uma mulher com 23 pares de cromossomos, nota-se a presença de uma cromatina sexual aderida ao envoltório nuclear durante a intérfase. Legal, né? Aí vem o item A e pergunta o seguinte, ó, qual cromossomo sexual corresponde a essa cromatina sexual? E cite a fase da intérfase em que é mais provável visualizar a cromatina sexual. Legal, então vamos lá. Antes de mais nada, né, pessoal? O texto ele traz algumas informações que a gente já sabia, né? Certo? Por exemplo, ele está falando aqui que uma célula da mulher apresenta 23 pares de cromossomos, né? Isso acontece com o homem também, né? Qualquer ser humano é 2n igual a 46, ou seja, apresenta 46 cromossomos. Então, totalizando aí 23 pares de cromossomos homólogos, não é isso? Só que desses 23 pares de cromossomos, existe o par sexual. Lembra? Né? Então, vamos dar uma lembradinha no par sexual? Olha o par sexual do homem e da mulher, né? Por exemplo, aqui na gravurinha, nessa mulher, nas células somáticas da mulher, do corpo da mulher, nós vamos apresentar 44 cromossomos autossomos, ou seja, 44 cromossomos não sexuais e mais 2 sexuais. E quais são os 2 sexuais? Um cromossomo X e o outro cromossomo X, tá vendo? Esse daqui é o par sexual. Tá aqui. Então, por exemplo, na célula somática de qualquer mulher, tem 23 pares de cromossomos, né? Desses 23 pares de cromossomos, 22 pares são do tipo autossomos e um par sexual, que é o X e o X. Perfeito? No homem, se a gente pegar aqui no sexo masculino, célula somática, também 2n igual a 46, também vai apresentar 23 pares de cromossomos, também vai apresentar 44 autossomos no total e mais um par sexual aqui, ó, um par sexual, XY. Então, sem muitas delongas, o sexo genético da mulher é XX. O sexo genético do homem é XY. Certo? Aqui tem uma representação do cariótipo da mulher, né? A mulher pode ser representada, o cariótipo dela, 46,XX. O homem, 46,XY. Perfeito, tá? Mas acontece o seguinte. Acontece que a mulher, ela não tem 2 cromossomos X? Sim, 2 cromossomos X. Nas células somáticas da mulher, um desses cromossomos X, pode ser esse, ou pode ser o outro X, mas um desses cromossomos X, digamos que seja, por exemplo, esse aí, ó, ele na intérfase se mantém condensado e não em atividade. Esse aí que é o tal da cromatina sexual, também conhecido como corpúsculo de Barr. E ele fica aderido à carioteca, né? O envoltório nuclear é a carioteca. Então, por exemplo, aqui ó, é o núcleo da célula, que é a carioteca. Lá na célula somática da mulher, a gente encontra a cromatina sexual. Essa cromatina sexual nada mais é do que um desses cromossomos X inativados durante a intérfase. Né? Então, tá bom. Bom, o homem não apresenta cromatina sexual. Se você pegar, por exemplo, uma célula somática
do sexo masculino, ele apresenta um cromossomo X, o cromossomo Y, mas os dois cromossomos, tanto o X como o Y, eles se mantêm, né, totalmente descondensados durante a intérfase e não apresenta a cromatina sexual. Agora vamos olhar uma foto, né? Olha essa foto, uma foto real. Isso aí são células do homem, células da mulher. Mais precisamente o núcleo da célula. Então repara, por exemplo, que na mulher, né, aonde a flechinha está apontando aqui, ó, tá vendo? Ela está apontando para essa manchinha preta aderida à carioteca. Essa manchinha preta aderida à carioteca é a cromatina sexual. É essa cromatina aqui, ó. Eba! Tipo essa daqui, ó, né? Ou, por exemplo, essa daqui, né? Ou ainda, por exemplo, essa daqui. Perfeito? Agora, repara que o homem está desse lado aqui, ó. Isso daqui são células do corpo de um homem, né? Então, nas células masculinas, no núcleo das células masculinas, a gente não observa aqueles cromossomos condensados na intérfase aderidos à carioteca. Quer dizer, o homem não tem a cromatina sexual, só a mulher. Tá? Bom, então, resumindo, tá? Quando ele pergunta qual é o cromossomo sexual que corresponde a essa cromatina, é o cromossomo X. E cite a fase da intérfase que é mais provável visualizar a cromatina sexual. Vocês lembram que a intérfase é dividida em 3 partes, G1, S e G2. Na fase G1, ou seja, bem no início da intérfase, todos os cromossomos, que a gente chama de, né, cromatina, basicamente, conjunto desses cromossomos, né, todos os cromossomos, eles estão totalmente o quê? Desespiralizados e descondensados, de uma maneira geral, né? Mas no caso da mulher, um único cromossomo se mantém condensado no G1, que é exatamente um cromossomo X. A mulher tem 2 cromossomos X. Um dos X, lá na intérfase G1, juntamente com os autossomos, ele vai se manter descondensado. Mas o único cromossomo X da mulher vai se manter condensado e aderido à carioteca, que é exatamente a cromatina sexual. Certo? Então, tá bom. Então, respondendo o item A, a gente poderia falar o seguinte, ó, né? Que o cromossomo X inativo corresponde à cromatina sexual. Certo? E na fase G1 da intérfase, é mais provável a visualização da cromatina sexual, pois ela mostra-se mais condensada, enquanto que os outros cromossomos estão descondensados. Certinho? Então partiu item B da questão, né? Bom, aí vem uma outra pergunta bem diferenciada, né? Aqui no item B da questão da FAMERP, que diz o seguinte: a formação da cromatina sexual pode igualar a quantidade de proteínas existentes nas células de um homem e de uma mulher. Baseando-se na atividade dos genes, explique por que a formação da cromatina sexual nas mulheres, a quantidade de proteínas seria semelhante nas células dos homens e das mulheres. Pergunta muito legal, né? Então, tá bom. Então, vamos lembrar de alguns conceitos, né? Lá no cromossomo existem genes. Esses genes eles entram em atividade principalmente na intérfase. E principalmente no período G1 da intérfase. Acontece que a mulher tem 2 cromossomos X. O homem só tem 1 cromossomo X. Tá. E aí, como é que faz? Quer dizer, então, que se os 2 cromossomos X da mulher entrar em atividade, os genes desses cromossomos X vão produzir muito mais proteína do que os genes do cromossomo X do homem, né? Porque a gente sabe que quando existe uma atividade gênica, né? O gene, a partir do gene, que na verdade é um pedacinho do DNA, vai rolar uma transcrição, ele vai formar o RNA mensageiro, depois o RNA mensageiro será traduzido e a partir daí será formada uma proteína, não é isso?
tá? Mas respondendo, antes de responder a questão, vamos dar uma lembradinha. Quer dizer que aqui está o conjunto de cromossomos da mulher, aqui está o conjunto de cromossomos do homem. Então, repara, por exemplo, que a mulher tem 2 cromossomos X, tá vendo? Esses aqui são os autossomos, os 22 pares de autossomos, e aqui está o par sexual, cromossomo X, cromossomo X. No homem, bom, o homem também tem os 22 autossomos, os 22 pares de autossomos, né? No total 44 autossomos, e mais o par sexual XY, correto? Repara, portanto, que a mulher, então, tem 2 cromossomos X, 2 cromossomos X, e o homem só tem 1 cromossomo X. Tá. Bom, para compensar, né? Ou seja, para que a mulher produza mais ou menos a mesma quantidade de proteínas de uma célula do homem, um desses cromossomos X será inativado na intérfase, que é exatamente a cromatina sexual, certo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é isso. Então, por exemplo, lá, né? A mulher, a gente sabe que ela tem 2 cromossomos X, um X ela recebeu do pai, é o X paternal, um X ela recebeu da mãe, é o X maternal, né? Em algumas células do corpo da mulher, o X maternal, durante a intérfase, ele vai permanecer condensado e inativo. Só o outro cromossomo X paternal que vai estar funcionando e vai ter genes em atividade. Agora, em outras células, né, do corpo da mulher, vai acontecer o contrário. É o X paternal que vai ficar inativo, ele que vai formar, né, a cromatina sexual, vai permanecer condensado, enquanto que o X maternal vai ter genes em atividades. De qualquer maneira, tanto no tipo de célula como no outro tipo de célula, apenas um dos X que vai estar ativo, enquanto que o outro vai estar inativo. Isso empata o jogo. Isso faz, por exemplo, com que a quantidade de proteínas produzidas por células a partir de genes, né, localizados no cromossomo X, em células masculinas e em células femininas, fiquem equivalentes. Isso é chamado compensação da dose. Correto? Bom, então, respondendo o item B dessa genial questão da FAMERV, né? Resposta. Nas células do homem, que é XY, há um único cromossomo X, sexual X, enquanto que na mulher, XX, há 2 cromossomos sexuais X. No homem, o único cromossomo X apresenta genes em atividade, que desencadeiam a síntese de proteínas. Tá bom. Para igualar a quantidade de proteína das células do homem, apenas um dos cromossomos X da mulher é ativo, enquanto que o outro X permanece condensado e inativo durante o período G1 da intérfase, sem apresentar atividade dos genes. Trata-se da chamada compensação da dose. Certo, vestibulando? Então tá bom. Um beijão para vocês. A gente se vê depois em outras oportunidades. Tchau.